Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia Ramos, eu faço parte da Casa Centro Espírita Miguel, na Abolição, e eu fui convidada pela União Espírita para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Mas a gente vai focar a nossa discussão no ponto 5, que é o ponto divórcio. Que possamos estar sintonizados nesses momentos de reflexão e que possa ser proveitoso para todas nós, né? Bom, eu fiz algumas anotações para me auxiliar aqui, para me guiar, e vamos juntos discutir sobre esse assunto tão importante, né? Que é o divórcio. Eu pensei o seguinte, que para falarmos de divórcio, é importante a gente fazer uma passada rápida sobre o ponto casamento. Porque casamento o divórcio seria, melhor dizendo, uma união mal sucedida. Talvez seja mais apropriado dizer que seria uma união em que as pessoas decidiram não caminhar mais juntas, certo? Refletiram e decidiram não caminhar mais sobre as mesmas bases. Bom, nesse processo de reflexão, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que as pessoas decidem estar juntas? Por que as pessoas decidem se casar? E eu fui lá no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, e eu tirei um trecho que eu achei importante ler para vocês. Fala o seguinte: de certo modo, a precipitação resultante do materialismo imediatista, que turba o discernimento, quase sempre pelo desequilíbrio no comportamento sexual, é responsável pelas alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódio ou tragédias lamentáveis. Indispensável no matrimônio não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Quando a gente fala que seria importante não confundir, eu acho que é um ponto bom para a gente focar, porque a gente tem muita dificuldade em identificar sentimentos, né? Não sei se eu posso dizer por todos, mas eu vou então aqui falar por mim. A gente tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de identificar sentimentos, porque identificar sentimentos passa por um processo de autoconhecimento. E quem é que pode se dizer que se conhece completamente? Acho que ninguém no momento, né? Então eu tenho certeza que tem momentos que a gente fica sem poder afirmar que está sentindo isso ou aquilo. Por exemplo, quando se fala especificamente em divórcio, será que o que eu sinto agora é paixão? Será que o que eu sinto agora é amor? Será que isso é somente uma atração? Será que é pura carência? Será que eu estou projetando no outro expectativas de um amor perfeito? Será que é só uma crise? Será que isso vai passar? Não, acabou de verdade, não tem mais jeito, chegamos ao fim? Como é difícil, né? Fazer essas afirmações definitivamente. Mas é difícil também porque desde criança nós somos bombardeados por uma perspectiva, por uma idealização de amor perfeito. Não sei se vocês conseguem fazer essa ligação. Porque nos contos de fada e o Felizes para Sempre é o fim do livro. E o Felizes para Sempre sugere que depois do sim, que depois da decisão de estar junto, só existe felicidade. E a realidade não é bem essa, né? Porque nos cabe perguntar, em essência, o que é o casamento? E aí eu fui lá para Joana de novo. No texto de Esquites e Divórcios, fala o seguinte: na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamento emocional e oficina de reparação moral.
Bom, se estamos falando em reajustamento e reparação, a gente pode crer que é algo difícil, algo complexo, algo trabalhoso, melhor dizendo, né? O termo seria melhor assim, trabalhoso. E a dificuldade existe para serem vencidas, tá? As dificuldades existem para serem vencidas, os obstáculos existem para serem transpostos. Então, o fato de ser algo complexo e trabalhoso não quer dizer que a gente não deva tentar ou não deva fazer. Muito pelo contrário, os desafios foram feitos para serem vencidos. Mas quando se planeja uma encarnação juntos, espiritualmente falando, a gente pensa numa reparação, né? A gente pensa em trazer para o nosso convívio vítimas dos nossos erros no passado, pessoas a qual a gente feriu, né? E essas pessoas podem vir como filhos, como irmão, como parentes mais próximos ou mais distantes, mas a gente acaba sendo vinculado a pessoas com quais a gente tem coisas a serem resolvidas, né? E essas vítimas, a gente compreende que essa situação diante dessas vítimas é algo inadiável. Ok. Mas aí é importante a gente estar disposto a vencer o egoísmo para poder passar por cima, né, dessas coisas que vão aparecer no dia a dia para conseguir construir esse nosso intuito inicial, que era reparar as nossas rusgas passadas. Então a gente precisa vencer o egoísmo para conseguir fazer isso. Então tem aqui uma outra colocação de Joana que fala o seguinte: mas é fundamental estarmos dispostos a vencer o egoísmo para criarmos uma experiência em comum, exercitando novas virtudes morais que precisam ser trabalhadas. É uma convocação ao burilamento individual pelo bem do grupo. O espírito que se sente atraído, né, à necessidade redentora de resgate através dessas uniões que são configuradas como casamento no nosso planeta, ele está, de certa forma, ainda despreparado para esse resgate, porque a gente não tem bases sólidas no processo de autoconhecimento, muito menos em relação ao intuito de uma união reparadora, né? A gente não entende o casamento como uma união de reparação, de construção. E aí não são poucas as vezes que a gente vê que logo no começo do casamento algumas pessoas reconhecem que existe uma impossibilidade deles estarem juntos. E assim surge a possibilidade do divórcio. Bom, eu me pergunto, como é que o espiritismo se posiciona em relação ao divórcio? E vou lá para o evangelho, né? Exatamente nesse ponto que a gente está estudando hoje. Bem no início desse ponto, número 5.5, falando do divórcio, diz o seguinte, aqui no evangelho: o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram. Bom, é uma solução meritória, inclusive, para evitar infelicidades maiores, para evitar problemas maiores. Então, diante de uma circunstância de impossibilidade de se manter a harmonia, é importante que a gente utilize, né, esse caminho, essa ferramenta. E aí alguns podem pensar, então, tudo bem separar, né? O espiritismo diz assim, se você casou, não deu certo, separa? Não é bem isso, né? Não é bem isso. Porque a gente tem esse hábito de querer distorcer as coisas, né, para que elas se encaixem nas nossas necessidades de respostas, né, para que elas justifiquem as nossas atitudes. E não é isso que o espiritismo fala. Um texto chamado Coragem, né, perdão, o livro chamado Coragem, de Chico Xavier, no texto que chama Quanto Puderes, fala o seguinte:
Vou ler esse trechinho aqui para vocês. Quando puderes, não te afaste do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, supera a esposa incompreensível e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quando estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Eu acho esse texto muito forte, esse texto muito duro, porque quando a gente fala em viver numa fornalha de fogo e aflição, ninguém quer viver numa fornalha de fogo e aflição. Quando a gente fala em nem enxergar o companheiro ou a companheira como um empecilho para a sua felicidade, muito menos um adversário para as tuas esperanças. Ninguém casa para viver isso. Ninguém casa para se divorciar. E às vezes você olha de fora e fala assim, caramba, isso não vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Mas quem está dentro, os indivíduos envolvidos naquela relação, acreditam que aquilo pode funcionar, que aquilo vai dar certo. Então, ninguém casa para separar. Se a gente pudesse pensar numa relação verdadeira, a gente podia até dividir ela em 3 pontos. O antes, o durante e o depois, né? O casamento é construído em várias fases, mas a gente vai separar antes, o durante e depois. Vamos focar nessas 3 fases agora. Se a gente fosse falar do antes, falar algumas coisas sobre o antes. No mundo corporativo, existe uma máxima que diz que a contratação é o ponto mais importante na formação de uma empresa. Porque demitir é desgastante, é desamonizante para a equipe. A demissão é algo que causa medo para todo mundo que está em volta. Então, quando a gente traz isso para as relações, né, para os casamentos, e a gente aplica na questão do divórcio, a gente precisa, na hora de se relacionar, em pensar que é importante conhecer, analisar, ponderar, usar parâmetros que sejam ligados à vida espiritual, não à matéria. Beleza, dinheiro, títulos não ajudam uma relação a se converter em uma relação harmoniosa, a uma vivência de amor. Então, essa contratação, a gente poderia usar essa comparação, né? Quando a gente escolhe alguém para ingressar na nossa vida, isso tem que ser algo feito com muito critério, muito cuidado, para que já nesse primeiro processo a gente consiga uma possibilidade de acerto. Agora a gente vai dar um pulinho para a parte do durante o casamento. Se algo não vai bem, nos cabe nos perguntar, será que é só uma crise? Se pergunte. Não são poucas as histórias de pessoas que se separaram e se arrependeram, que depois em outras relações pararam para pensar que se elas tivessem sido mais calmas, mais maduras, menos exigentes, aquela relação passada podia sim ter dado certo, podia sim ter frutificado. Então, a gente precisa parar para se perguntar, dentro da história que a gente está vivendo, se isso é somente uma crise ou se é o fim, né? Outra situação é aquelas pessoas que trocam 6 por meia dúzia, saem de uma relação conturbada e depois de um tempo vão se envolver e percebem os mesmos erros e as mesmas dificuldades. E isso também tem muito a ver com quem nós somos dentro dessa relação, né? A contribuição que a gente dá para que essa relação seja harmoniosa ou não, seja conturbada ou não. A gente não pode também só atribuir ao outro o fracasso de uma relação. Uma relação, quando a relação não dá certo, os dois são responsáveis. Então,
todos nós temos defeitos. A gente precisa começar corrigindo os nossos próprios defeitos, porque isso está ao nosso alcance. Joana diz o seguinte, que humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacender a chama do entendimento e do amor, momentaneamente apagadas. Pensar se é somente uma crise é muito importante, porque se você for conversar com casais que estão casados há muito tempo e perguntar para eles como é que foi essa jornada, eles vão te contar que foram cheias de altos e baixos. Tem muitas coisas que podem ser resgatadas. E aí, esse momento é o momento da sabedoria, para você saber se é possível ou não resgatar a situação que você está vivenciando. E aí vamos passar para o ponto depois do casamento. Joana, nesse mesmo livro, Após a Tempestade, fala o seguinte: se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Cada ser ruma pela rota que lhe apraz e vive conforme lhe convém. Há no planejamento reencarnatório, o espírito assinala um casamento difícil. Então, assim, lá já no planejamento reencarnatório, muitas vezes a gente escolhe um casamento difícil, uma relação difícil, sabendo que vai ser difícil. E aí, quando a gente está diante da dificuldade que a gente já almejava lá, às vezes a gente não consegue segurar, não consegue suportar. Tem um trecho do livro Vida e Sexo que fala o seguinte, com o tempo, mas o companheiro volta ao exercício da crueldade, deslealdade, e o cônjuge pode não encontrar campo para a manutenção da relação. E é lícito que esse, por sua vez, se valha do divórcio para evitar calamidades que os comprometam ainda mais. Então, nós somos espíritos eternos, né? As nossas possibilidades de resgate não se esgotam numa existência só. É claro que é importante a gente tentar construir já um futuro melhor a partir de agora, mas se essa relação está baseada na violência, no menosprezo, no desrespeito, na deslealdade, não é por vontade de Deus, né, que você permaneça numa relação que só te traga infelicidades. Então é por isso que a gente pode sim e deve se valer do divórcio nesse momento. E esperar uma próxima oportunidade, porque os caminhos, né, desses espíritos, né, vão voltar a se cruzar em outras oportunidades. E aí esperamos, né, que estejamos mais maduros, que estejamos moralmente mais evoluídos para conseguir lidar melhor com o outro e com as possibilidades de relação, né? Que não é uma coisa fácil para ninguém. Bom, o que nós somos nesses processos todos de casamento, de divórcio? Nós somos meros aprendizes, né? A gente está sempre aprendendo. Aprendendo sobre o outro, aprendendo sobre nós mesmos. A gente vai ter dúvidas durante esse processo todo. Eu resolvi trazer para vocês um conto de Buda que traz uma reflexão que eu achei importante. Vou ler para vocês. Uma vez, um homem foi ver Buda, porque ele tinha ouvido que Buda era um grande professor. Assim como todos nós, esse homem tinha alguns problemas na vida. E ele achava que Buda poderia ajudá-lo a resolver esses problemas. Ele contou a Buda que ele era fazendeiro. Eu gosto de plantar e cuidar da terra, ele disse. Mas algumas vezes não chove o suficiente e eu perco a minha plantação. Ano passado, nós quase passamos fome.
E algumas vezes chove muito e a plantação não se desenvolve bem. Buda ouviu o homem pacientemente. E o homem continuou: eu sou casado. Ela é uma boa esposa. Eu amo ela de verdade. Mas às vezes ela fala demais e às vezes eu me canso disso. Buda continuou ouvindo em silêncio. Eu tenho filhos, disse o homem. Bons filhos também. Mas às vezes eles não me respeitam. E às vezes, e às vezes, e às vezes. E o homem continuou falando assim de suas dificuldades e preocupações. Finalmente ele terminou e esperou o Buda dizer as palavras que iriam resolver os seus problemas. Mas ao invés disso, Buda disse: o que você quer? Eu não posso te ajudar. E ele perguntou: o que você quer dizer? Perguntou o homem surpreso. Todo mundo tem problemas, disse Buda. Na verdade, todos nós temos vários problemas. Cada um de nós. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. Se você trabalhar muito num deles, talvez você consiga resolvê-lo. Mas se isso acontecer, outro problema vai entrar no lugar desse. Por exemplo, algum dia você vai perder as pessoas que você ama. E algum dia você vai morrer. Isso pode ser um problema. E não tem nada que você, ou eu, ou ninguém possamos fazer sobre isso. O homem ficou furioso e gritou: eu achei que você poderia me ajudar. O que você ensina é de bom, então? E Buda disse: bom, talvez eu possa te ajudar com o seu próximo problema. Ajudar com o próximo problema? Mais um problema, disse o homem. Que problema é esse? E Buda disse: você não querer ter nenhum problema. Não querer ter nenhum problema, não querer ter dificuldades nas relações, não querer que as relações sejam trabalhosas, é uma utopia. A vida conjugal não é uma linha reta. Se a gente pudesse fazer uma comparação, seria muito mais coerente falar que se simula uma montanha-russa. A gente está em constante modificação. Uma hora tá bom, uma hora não tá bom. Outra hora está maravilhoso, outra hora tá péssimo. Mas se a gente conseguir transpor esses obstáculos, esperar o tempo fazer, a sua parte e fazer a nossa parte, que é buscando as resoluções dos problemas, existe uma possibilidade muito grande da gente conseguir êxito nessa tarefa. Se você quer um lar harmonioso, uma união sólida, você precisa se propor a construir isso com a pessoa que você escolheu. O tema divórcio, nos dias de hoje, na pandemia, propriamente dizendo, no isolamento, tem sido um tema que aparece com bastante frequência na mídia, porque algumas pesquisas mostram que no segundo semestre de 2020, o número de divórcios cresceu muito no Brasil, cresceu 54%. E esses mesmos pesquisadores falam dos vários motivos, que podem ter levado a esse aumento. E, poxa, claro, isolamento social, convivência forçada, Muitas pessoas estão trabalhando em home office. E esse fato de você poder sair de casa, ver outras pessoas, se relacionar com outras pessoas e voltar para casa, ter um momento em que determinados conflitos não são tão exacerbados, é importante, E aí, você tendo que trabalhar de casa, isso se perdeu. Às vezes você usava isso como válvula de escape para sua relação e isso se perdeu.
O desemprego também, nesse momento de pandemia, é muito grande entre as pessoas, e com o desemprego vem as dificuldades financeiras. E não podemos negar que isso traz muitos conflitos, né? É evidente que essa insegurança traz muitos conflitos. As dificuldades financeiras, o desemprego, às vezes levam as pessoas ao vício ou levam ao exacerbamento desses vícios, né? A pessoa já tem um vício e acaba mergulhando mais nele para tentar se entorpecer por causa dos problemas e das dificuldades que ela está vivenciando. Então, tem outros pontos como falta de diálogo, liberdade, infidelidade e as várias formas de violência, como verbal, física e psicológica, que foram muito citadas nessa pesquisa para determinar o fim de alguns casamentos. Mas é importante pensar que para que uma relação continue, alguns desses pontos podem ser modificados pela gente, pelo casal, por quem está vivenciando eles, né? O diálogo é possível, a troca de ações violentas por ações pacíficas. A gente pode buscar um aconselhamento matrimonial, um psicólogo de casal, né? Então, existe várias formas de se buscar uma resolução para os problemas que a gente está vivenciando. Tem uns que, infelizmente, você não vai poder resolver naquele momento, mas se alguma dessas bases estiverem sólidas, né? Se você tem um bom diálogo, se você tem uma boa liberdade, se não existe infidelidade, se as violências são extintas, os outros pontos que não estão, às vezes, ao seu alcance, que não estão, às vezes, na sua mão, podem ser menos decisivos para um fim, para um término de relacionamento. Então, para poder finalizar esse estudo, eu quero voltar lá no texto que a gente leu um pouquinho no início do estudo, falando sobre o texto Coragem, que fala de quanto puderes. E eu quero destacar 3 frases desse texto. Quanto puderes, não te afastes do lar. Quanto te seja possível, quanto estiver ao teu alcance. É importante a gente ressaltar essas 3 frases desse texto, porque o Espiritismo não é contra o divórcio, mas ele também não vai estimulá-lo. Refletir sobre a tua relação, sobre os caminhos que te levaram a chegar naquele ponto é importantíssimo. Orar é importantíssimo. Se aconselhar com o teu irmão, que é Jesus, né? Teu irmão mais próximo, é importantíssimo. E crer que com essas bases e com essa intenção de modificação, o melhor irá se dar. Que todos nós possamos estar empenhados em passar por essa fase das nossas vidas, que seria a pandemia, aliada a problemas de várias ordens, firmes e unidos com Jesus. Que a paz de Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Obrigada por tudo, meus irmãos.